Fala galera, Chique na Bota, você já sabe né? Eu sou o Diego Tenório, esse é o seu canal Santos Eterna Paixão. O canal que fala do Peixão, único e exclusivamente do nosso Santos Futebol Clube, que por sinal tá cheio de novidades. Hoje, sábado, dia de Boletim Fantástico, eu jamais poderia deixar vocês sem as informações e o Santos literalmente está em ebulição, como disse Paulo Turra em sua apresentação. E vamos à primeira bomba do dia, né? Notícia que já repercutiu em vários canais e que eu trago para vocês aqui também. Uma reportagem do GE. Nós vamos falar um pouquinho sobre o afastamento por indisciplina de Soteldo, né? Ou seja, então o Santos decide afastar o atacante Soteldo por indisciplina. Tudo porque ele não cumpriu o cronograma que foi proposto pela comissão técnica e ainda pediu para sair mais cedo do treinamento sem sequer dar nenhuma satisfação, se estava lesionado ou não, se estava sentindo a musculatura ou não, enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora. E antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, mas se já for inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário e ajuda a gente aí a contar sobre o nosso amor às notícias do Santos para toda a nação santista de todo o Brasil e do mundo, porque o Santos não é somente do Brasil, o Santos é do mundo, né? Então vamos à matéria. A primeira matéria que eu separei para vocês aqui do Boletim Fantástico de hoje é a seguinte: por disciplina, Santos decide afastar o atacante Soteldo. E a matéria começa assim, gente: o atacante Soteldo está afastado do elenco do Santos e o jogador deve então treinar em separado, né? Porque essa notificação veio diretamente do site oficial do Santos, essa nota, né, no qual o Santos já afirma que o jogador não viaja para Cuiabá e, por ato de indisciplina, não treina mais com os profissionais até o momento, né? A reportagem diz o seguinte, né, que ao longo da semana a diretoria do Peixe, em conjunto com o técnico Paulo Turra, decidiu colocá-lo em treinamento separado com os demais jogadores. Com isso, ele não joga neste domingo contra o Cuiabá, jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí diz o seguinte, gente: segundo fontes ouvidas, Soteldo não quis treinar depois do jogo contra o Blooming, ainda no vestiário da Vila Belmiro, com os companheiros que foram reservas na última rodada da Sul-Americana. E no dia seguinte pediu para sair mais cedo do treinamento, mas não alegou nenhum problema físico. Primeiro, né, acho que o Santos está corretamente até o momento por afastar o jogador, porque não pode tolerar ato de indisciplina, né? Isso me lembra muito o caso ou o comportamento do Marinho, quando já não queria mais ficar no Santos, já tinha dado aquela declaração que queria ter sido negociado, porque todo mundo sai e ele não, que ele queria ganhar títulos, aquela conversa toda, né? E no final a gente viu no que deu, né? Também acabou saindo aí do Flamengo. Mas voltando a falar do Soteldo, né? Não quis treinar com os reservas e ainda pediu para sair mais cedo. O Santos está correto porque o jogador não é melhor do que ninguém, é funcionário do clube e tem um contrato. Se ele não cumpre, deve ser rescindido. Em decisão conjunta, isso é a continuação da reportagem, a diretoria e da comissão técnica, o atacante Soteldo passará a treinar em separado do grupo principal. O jogador foi notificado no sábado, dia 1º, que é hoje, e nem viaja com o elenco para o jogo diante do Cuiabá. Isso é a nota do Santos. O dono da camisa 10, Soteldo, é uma das lideranças do elenco, isso é verdade. O venezuelano foi comprado mês passado pelo clube da Vila Belmiro por 4 milhões de dólares, cerca de 19,27 milhões na cotação atual, aí, juntamente com o Tigres do México. O Peixe parcelou o valor em 4 parcelas, mas ainda não chegou a depositar a primeira parte do acordo. Com o afastamento de um de seus jogadores mais importantes, o técnico Paulo Turra busca um substituto no ataque. E até o momento temos como opções Lucas Braga e Lucas Barbosa e Patati correndo por fora. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o seguinte: o Santos anunciou que renovou com o jogador não assinou o contrato e também não pagou o Tigres, né? Isso gerou uma outra reportagem que diz o seguinte, também matéria de hoje, às 13h53, saiu no GE, matéria de Bruno Gilfrida e Bruno Gutierrez e Iago Rudá, que diz o seguinte, a matéria: empresário de Soteldo terá reunião com o Santos, clima nos bastidores entre atleta e clube é ruim. E aí a matéria diz o seguinte, né? O futuro do atacante venezuelano Jefferson Soteldo pode ser longe do Santos. O empresário do jogador deverá se reunir com a direção do Peixe na segunda-feira para discutir a situação do atleta.
Ele está afastado, né, por essa questão de indisciplina, como eu acabei de dizer aqui no Boletim Fantástico. E diz o seguinte, né, a decisão de punir o atleta foi tomada em conjunto entre diretoria e o técnico Paulo Turra. E, literalmente, Paulo Turra está colocando o vestiário em ebulição. De repente, se alguém tinha algum privilégio aí, como por exemplo o Soteldo, aparentemente por estar causando todo esse desconforto, isso quer dizer que já não tem mais, né? Inicialmente o jogador irá treinar separado, mas o atleta não quer atuar sob o comando do novo treinador. Isso eu já acho grave, né? O Santos, então, notificou o Tigres do México sobre a intenção de contratar, em definitivo, o venezuelano por 4 milhões de dólares, cerca de quase 20 milhões de reais. Porém, o Peixe parcelou em 4 vezes, mas a gente não chegou a depositar ainda. Esse é o que diz a reportagem. Mas o que mais me chamou a atenção foi no finalzinho, que diz o seguinte, né, que a direção do Peixe, segundo apurou o GE, busca uma maneira de desfazer o negócio. E, pelo outro lado, o clube mexicano quer receber o valor pelo qual o atacante foi negociado. Nada mais justo, o Tigre está correto, assinou o contrato, se o Santos notificou e está fazendo justo ao seu direito de preferência, o clube também tem o direito de reivindicar o valor com o qual o Santos já havia notificado que iria efetuar a compra do atacante, né? Fato é, o Santos não pode ficar na mão de atleta. O atleta não é maior que o clube. E o Santos não pode deixar um ato de indisciplina. Ah, mas ele é o camisa 10, Diego. Mas ele é o cara do Santos. Ele não é. Ele já foi. E mesmo que fosse ato de indisciplina, se você não corrige, é igual quem tem filho. Se você não corrige um, você dá barda para todos. Então, isso é um ditado que dizem aqui no interior. Então tem que cortar pela raiz. Não dá. Soteldo, você não é melhor e nem maior que o Santos. E pra ser bem sincero, não tá nem jogando todo esse futebol que você não merece tá usando a camisa 10 atualmente. Nem você, nem Lucas Lima, nem ninguém atualmente. Ninguém desse elenco merece. É uma vergonha estar vestindo o manto do Santos, apresentando esse futebolzinho sem vergonha. Não dá. Não dá mesmo. Bom, ainda falando um pouquinho sobre essa reportagem, diz o seguinte, que inicialmente a decisão é de que Soteldo não atue mais pelo Peixe. De acordo com fontes ouvidas pelo GE, o jogador não quis treinar depois do jogo contra o Blooming, ainda no vestiário da Vila Belmiro, com os companheiros que foram reservas então na última rodada da Sul-Americana, última rodada de classificação, onde foi aquele famoso 0-0. E se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui no card para você o vídeo do pós-jogo entre Santos 0 e Blooming 0, aquele famoso jogo onde o Lucas Lima, aos 99 minutos, conseguiu chutar uma bola na trave de pênalti e assim estragar a estreia de Paulo Turra e acabar com as nossas esperanças de vez. A matéria diz que o Soteldo, de novo, está repetindo que ele havia pedido para sair mais cedo do treinamento, mas não alegou nenhum problema físico nem nada, então só queria sair mesmo, né? Acredito eu que o Paulo Turra já tem demonstrado aí que vai tomar as rédeas do vestiário, do grupo, que parecia que a coisa estava meio bagunçada, alguns jogadores meio desanimados, enfim. Tanto é que eu acredito muito que ele vai acabar entrando com o Daniel Ruiz no lugar do Soteldo, que por sinal entrou e ao meu ver, fez uma boa partida contra a equipe do Blooming na Vila Belmiro. Mudando o assunto agora, o assunto é Ângelo, hein? Santos, então, estava muito prestes aí, o Santos não anunciou oficialmente, mas o Santos acertou a venda de Ângelo para o Chelsea, né? O jogador já viaja a partir de amanhã, domingo, para realizar os exames e ser anunciado pelo clube. Diz o seguinte, né? O atacante Ângelo não veste mais a camisa do Santos. O garoto de apenas 18 anos foi vendido ao Chelsea, por 15 milhões de euros, né? Algo em torno aí de 78,91 milhões de reais na cotação atual. E que já acabou se despedindo de seus companheiros de equipe. O menino viaja no domingo para Londres, onde fará os exames médicos e assinará com o clube inglês. Formado nas categorias de base do Santos, o Ângelo estava com proposta em mãos desde o início da semana. Para que o acerto com os ingleses pudesse, né, ou que fosse concretizado, como será, é de conhecimento de todos que naquele imbróglio, quando a gestão Rueda assumiu, aquele processo do Barcelona contra o Santos, por conta do jogo do Neymar, aquela coisa toda, enfim, resumo da ópera, né? O Barcelona teria, né, prioridade sobre a contratação de Ângelo, mas acabou que o clube abriu mão e, sendo assim, o caminho ficou livre para o Chelsea aí. Vamos ver o que mais aqui. Na última sexta-feira, Ângelo se despediu dos funcionários do CT Rei Pelé.
de seus companheiros de elenco e também da comissão técnica. E neste sábado o atleta faz os últimos preparativos antes de embarcar para a cidade de Londres, né? Do valor total da operação, o Santos tem direito então a 70%, isso é muito importante. Se o Santos tem direito a 70%, de acordo com a reportagem aqui, 55 milhões de reais é o que o Santos deve receber aí, né? E receberá também uma porcentagem em caso de uma nova venda de Ângelo para outro clube, se o Chelsea tiver lucro na negociação. Então, com a saída do Ângelo, é mais uma baixa, né, no fraco e frágil elenco do Santos atualmente, né? Que, só lembrando que ainda esse ano ele foi procurado pelo Flamengo, porém ele não quis, ele acabou recusando, né? Só lembrando que o garoto de 18 anos tem 129 jogos pelo Santos, nenhum título conquistado e apenas 5 gols marcados. Essa era uma das cobranças da torcida, que ele não chutava gol, não fazia gol e por ser atacante teria que fazer, né? Bom, o que eu tenho a dizer sobre essa questão do Ângelo? Ótimo para o Santos, financeiramente falando, mas não vejo com bons olhos essa venda na atual conjuntura. O Ângelo tinha muito para crescer aqui no Santos, mas o momento conturbado, né, ano político, de quando ele subiu o profissional até agora, só pegou um time ruim, muita pressão, não estava tendo o respaldo dos jogadores experientes como outros atletas que surgiram no Santos tiveram, né? E sendo assim, fica um pouco mais complicado de ajudar o garoto a desenvolver. Acho que na atual conjuntura foi o melhor para o atleta, para o Santos não, mas foi o melhor para o atleta. E fica aí a nossa torcida para que o nosso menino da Vila faça sucesso. Uma pena que não será na Vila, né? Assim como foi a questão do Rodrigo, com mais um menino da Vila aí vai acontecer. E uma outra matéria, deixa eu só encontrar aqui rapidinho que eu vi. Deixa eu confirmar aqui. Vamos lá. É sobre o Santos de Patati. Aqui, ó. A matéria diz o seguinte, hein? Que o Patati, Wesley Patati, marca 5 gols e o Santos goleia o Araçatuba por 16-0 pelo Paulistão Sub-20. É isso mesmo, meus amigos. Pelo menos a molecada tá fazendo alegria santista. 16-0. Você não escutou errado, não. É 16-0. Graças a Deus, uma notícia boa, né? A gente espera que amanhã também tenhamos outra notícia boa. O Santos goleou o Araçatuba por 16-0 neste sábado e o jogo foi realizado no CT Rei Pelé, em partida válida pela segunda rodada do grupo 21 do Campeonato Paulista Sub-20. O principal destaque foi o Wesley Patati, ou como queiram, somente Patati, que marcou 5 gols. O Peixe atuou com um jogador a mais desde os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Eric do Araçatuba tocou a mão na bola e evitou o gol de Enzo Monteiro, quando a partida ainda estava 2-0 para os donos da casa, que somos nós. Somente no primeiro tempo o Santos já vencia por 6-0 e na segunda etapa, mesmo com as substituições, o time comandado por Orlando Ribeiro, pois é, gente, Orlando Ribeiro, o mesmo que comandou o profissional, pelo menos na base está fazendo sucesso, né? Manteve o ritmo e então marcou os outros 10 gols, né? Então, além de Patati, balançaram as redes Felipe Laurindo 3 vezes, Fernandinho 2 vezes, é um cara para a gente ficar de olho para um futuro próximo, Renier 2 vezes, Enzo Monteiro, Rian, André Klaus e Gabriel Ponte. Bom tempo. Com o resultado, o Santos segue na liderança do grupo 21 com 6 pontos e o Araçatuba é o lanterna sem nenhum ponto conquistado. O Paulista Sub-20 terá disputa paralisada, né, durante julho e o estadual retorna somente em agosto. Lembrando também que o próximo adversário do Santos será agora o Desportivo Brasil e já o Araçatuba vai enfrentar o Capivariano no Campeonato Paulista Sub-20. E é isso, gente, o que eu tenho de novidades do Santos até o momento, que está em ebulição. Amanhã vamos fazer aí um pós-jogo entre Santos e Cuiabá, torcer para que o Santos faça uma boa partida, sob o comando do técnico Paulo Turra, que ele encontre soluções, substituto para Soteldo e entre outros jogadores aí, e que a gente possa dar uma acalmada aí, dar uma paz aí para esse elenco, dar uma alegria para a torcida, que a gente não aguenta mais sofrer. Tá difícil torcer pro Santos. Mas só lembrando, gente, antes de eu ir embora, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se você já foi inscrito, deixe seu like, e ajuda demais a gente aí, o YouTube a entregar esse vídeo para muito mais santistas aí do mundo todo. Porque o Santos não é do Brasil, o Santos é do mundo.
Grande abraço, gente. Até o próximo vídeo. Fui!